Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à física, uma ciência maravilhosa. A introdução à física hoje requer uma atenção especial porque ela é a base do resto do assunto todinho que cai no Enem e também cai em concursos militares. Bom, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe a aula para os amigos. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, introdução à física para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, então eu tenho aqui a introdução à física. Observe a animação abaixo. Então eu tenho uma matéria, que tudo que tem massa ocupa um lugar no espaço. Veja que o fogo aqui está aquecendo um líquido que passa por um tubo e se transforma em vapor. Isso são transformações físicas, né? Muito estudado em física. A energia dos ventos, que o homem conseguiu aproveitar e transformar a energia eólica em energia elétrica, que passa pelos fios de alta tensão, chegando até nossas casas, né? E nas indústrias. Temos também a energia luminosa, ó, facho de luz aqui. Então, tudo nós vimos aqui foi transformações de energia. Então, a ciência é a totalidade dos conhecimentos adquiridos sobre a natureza e a sociedade, logicamente articulados. É um processo dinâmico e em constante evolução. Exatamente, a ciência está sempre em evolução, né? Nós temos a ciência biológica, temos a ciência química, temos a ciência matemática, temos várias ciências, inclusive as ciências sociais, que estudam as relações entre os homens, né? Existe a ciência psicologia, a ciência médica, né? Que é a medicina. Então, existem várias ciências e todas elas são correlacionadas. E o homem está sempre atrás, pesquisando mais e descobrindo recursos da natureza para melhorar a vida da humanidade. E foi assim toda a evolução da história, né? Nós hoje temos computadores, nós temos internet e tudo, mas não foi assim. Antes nós não tínhamos nem carro, não tínhamos nem luz elétrica, não tínhamos nem telefone. Quanto mais hoje temos tudo isso graças a toda a evolução nas ciências, graças ao investimento maciço em estudos e pesquisas para que o homem tivesse evoluído a esse ponto. Bom, vamos agora à próxima página ver um pouco da evolução da humanidade. Vamos lá? Então nós vamos ver aqui, abaixo temos a linha do tempo da história da física e da química, que são duas ciências muito correlacionadas. Uma depende da outra. Clique nas imagens e conheça mais um pouco sobre cada um dos períodos. Utilize as setas abaixo do quadro para manipular as linhas do tempo. Então, só para a gente ter uma história da evolução da física e da química, uma breve história de como foi o conhecimento humano evoluindo, nós partimos aqui, por exemplo, da pré-história, 2 milhões a 4 mil anos antes de Cristo. O que era que tinha na pré-história? Nesse período, o homem desenvolveu as seguintes capacidades: domínio do fogo, surgimento da agricultura e da criação de animais, ferramentas em grau crescente de complexidade, sociedade cada vez mais estruturadas, né? Pinturas rupestres, né? Já se fazia pinturas em rochas, né? Artefatos de argila, madeira, osso e bronze, formação de uma cultura mitológica e descoberta da vitrificação, né? Então já tinham descoberto o vidro aqui, tá? Até 4 mil anos antes de Cristo. Então, um tempo muito grande, 2 milhões de anos atrás, antes de Cristo chegar à Terra, até 4 mil anos antes de Cristo. Antiga civilização. Por exemplo, os sumérios, os egípcios e os povos da Mesopotâmia deram numerosos passos para o desenvolvimento da humanidade. Isso entre 4.000 e 624 anos antes de Cristo. Aprimoramento de diversas técnicas, agricultura, construção, metalúrgica, navegação, ó, já tinham navegação, já faziam barcos, né, construção de barcos, construção de ferramentas, né, já tinha metalúrgica, agricultura já um grau avançado, surgimento da linha escrita, que facilitou a relação entre as pessoas, sociedade com alto grau de hierarquização e complexidade, trabalho na área da matemática já, ó, da astronomia, da medicina. Então, uma evolução muito grande já na antiga civilização. Depois veio, entre 624 e 526 a.C., teve Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da humanidade, responsável pela primeira tentativa de uma explicação racional do mundo e por vários trabalhos na área de matemática. Então, primeiro filósofo, estabeleceu o princípio fundamental de todas as coisas é a água. Para tal afirmação, observou que tudo precisava de água para viver. Então, ele foi o primeiro a reconhecer que a água era fundamental para a vida humana, né? Então, nós temos aqui também
os pré-socráticos, né? Temos Sócrates, o primeiro da tríade dos grandes filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, questionador profundo de tudo que é tido como verdade, dois pensamentos seus que ficaram famosos, só sei que nada sei, e conhece-te a ti mesmo, né? Então, por suas atividades, foi considerado perigoso para a cidade de Atenas e condenado à morte, tomando cicuta, é um tipo de veneno. Ele teve que se suicidar porque achavam que ele estava influenciando os jovens de Atenas. Então, não queriam que ele continuasse influenciando com suas ideias. Depois veio Platão, discípulo de Sócrates, famoso pelos seus diálogos, realizou trabalho na área de política, ética, ciências sociais, ética, e ontologia, busca princípio básico de ser das coisas, quer dizer, também muito usado hoje na psicologia. Autor da teoria das ideias, onde cada um ser imperfeito nesse mundo possui uma matriz perfeita, ideia, em outro mundo, mundo das ideias. Fundador da escola chamada Academia. É muito gostoso ver as coisas desses filósofos, né? Da antiguidade. Nós tivemos também o Aristóteles, que para mim foi o maior da época, discípulo de Platão, por muitos considerado o maior filósofo da antiguidade, continuou o trabalho do seu mestre na política, na ética e na ontologia. Famoso por sua teoria de ato-potência, para explicar as mudanças no estado dos seres e objetos. Elaborou trabalho na área de biologia, ele deu contribuição para a ciência biológica e a psicologia. Autor da teoria geocêntrica, tudo gira em torno da Terra. Dizia que os corpos mais pesados caem mais rápido que os mais leves. Esse estudo que ele fez aqui era empírico, né? Depois realmente nós vimos que o modelo certo é o modelo heliocêntrico, onde o Sol é que é o centro do universo e não a Terra o centro do universo. Fundou a escola Liceu. Bom, depois veio Arquimedes, elaborou trabalho na área de hidráulica, óptica e máquinas simples. Conta a história que ele, ao descobrir o famoso princípio de Arquimedes, teria saído nu da banheira gritando Eureka, Eureka, Eureka. Isso porque o empuxo é uma força que um líquido faz, expulsando um corpo que entra dentro do líquido. Se você pegar um corpo e empurrar para dentro da piscina, por exemplo, uma bola, se você não fizer força na bola, tirar a força sobre a bola, o líquido da água da piscina joga a bola para fora da água. Essa força é chamada de empuxo. E foi essa descoberta que dizem que ele conseguiu descobrir dentro da banheira tomando banho. Bom, ele saiu gritando Eureka, Eureka, Eureka. Bom, isso é o que se fala, né? Não sei se é verdade. Bom, aqui tem o seguinte, tem outros grandes cientistas que ajudaram bastante, né? Então, na Idade Média, por exemplo, não teve grandes descobertas científicas, período de poucas elaboração científica, mas isso deve-se também muito à Igreja Católica, que pressionava muito os cientistas. A sabedoria grego-romana foi conservada nos mosteiros, né? Muitos livros e os acervos foram mantidos. Os árabes deram continuidade aos trabalhos dos clássicos, obtendo importantes passos na matemática e na medicina. A interferência direta da igreja dificultou as novas descobertas e muitos pensadores foram condenados à morte pela Inquisição por causa de suas ideias. Então, qualquer descoberta científica que fosse contra a igreja, os princípios e os dogmas da igreja católica eram condenados pela igreja e as pessoas tinham que se retratar e não mostrar para o público, para os cidadãos, as suas descobertas com medo de ser retaliado pela Inquisição, que era exatamente o que a Igreja Católica tinha como um júri para julgar se a pessoa deveria ser condenada ou não. Poderia ser até levado à morte. Bom, Nicolau Copérnico afirmou, baseado em observações, ser o sistema heliocêntrico correto. O que é o sistema heliocêntrico? Aquele em que o Sol é o centro do universo. Esse sim é o correto. Determinou corretamente as posições e os períodos dos planetas conhecidos, quer dizer, o tempo que os planetas giram ao redor do Sol. Muito importante, Nicolau Copérnico. Então, deu uma contribuição incrível. Galileu Galilei, esse era um gênio. Efetuou descoberta em vários campos da física. Narra-se que ele jogou de cima da Torre de Pisa duas bolas de formas idênticas, uma de madeira
e outra de metal, demonstrando que todos os corpos largados da mesma altura caem no mesmo tempo. Aperfeiçoou a luneta, veja que coisa maravilhosa, e descobriu 4 luas de Júpiter. Provou que o período de oscilação de um pêndulo não depende de sua amplitude. A gente vai ver isso em física quando vê ondas e amplitudes. Por suas pesquisas e descobertas, que iam de encontro às verdades estabelecidas pela igreja na sua época, foi condenado à morte, só tendo escapado porque abjurou de suas ideias. Então, para ele não morrer, ele teve que desfazer tudo que ele falava sobre o universo, porque então a Inquisição poderia condená-lo à morte, né? Depois veio Kepler, entre 1576 e 1630, já 76 anos já depois do descobrimento do Brasil. John Kepler estabeleceu as 3 leis básicas do movimento planetário, que receberam os nomes de lei de Kepler. A primeira, a segunda e a terceira lei que nós vamos ver quando a gente vê gravitação universal. Pascal realizou estudos hidráulicos, particularmente no campo da pressão dos fluidos. Muito importante, né? Graças a ele, hoje a mecânica tem uma evolução muito grande na indústria de automóveis, por exemplo. Inglaterra, Robert Boyle, Huygens. Eu não vou passar todos porque é muita história, né? Vamos ver Isaac Newton. Esse é um gênio. Isaac Newton é considerado por muitos como o homem que permitiu o maior salto na história da física. Ele elaborou as 3 leis que regem toda a dinâmica estática. Nós vamos ver isso em dinâmica. Nós vamos ver a primeira, a segunda e a terceira lei, que é a lei da inércia, a lei fundamental e a lei da ação e reação. Estabeleceu a lei da atração dos corpos sobre a ação das forças da gravidade, que é a terceira lei de Newton. Realizou trabalho na área da ótica também, que nós vamos ver que é uma parte da física também. Lançou as bases do cálculo infinitesimal, que tornou uma das ferramentas poderosas nas análises dos problemas de física. Então ele é realmente um gênio. E ele foi o primeiro a receber o título de Sir pela rainha da Inglaterra. Bom, depois veio Joseph Priestley, veio Charles Colomb, muito interessante, veio Schilling, veio vários cientistas, não vou passar todos para a aula não ficar muito longa. Lavoisier é muito importante. Antoine de Lavoisier foi quem conseguiu efetuar de maneira absoluta a teoria dos flógitos para explicar a queima das substâncias. Lavoisier provou que o ar é composto principalmente de oxigênio e nitrogênio e que o oxigênio realiza um papel fundamental no processo de combustão. Ele mostrou que no mundo nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ficou muito famosa, né? E provou isso que é verdade. Na natureza nada se perde mesmo, tudo se transforma em alguma outra coisa. Proust, lei das proporções múltiplas, depois veio Dalton, primeiro modelo atômico. John Dalton publicou em 1808 seu novo sistema de filosofia química. Nessa obra estava sua teoria completa a respeito do comportamento químico das substâncias. Dalton chegou a desenvolver toda uma teoria atômica a partir de experiências com gases atmosféricos. Para Dalton, cada elemento químico é formado pelo mesmo tipo de átomos. Os átomos de um elemento químico têm peso relativo diferente dos átomos de outros elementos. Na verdade, ele foi o primeiro que deu, Leucipo, que era outro químico, disse que o átomo é a menor partícula da matéria. E ele aproveitou o estudo de Leucipo e fez a primeira teoria atômica, né? Teoria atômica para o estudo dos átomos. André-Marie Ampère, porque na parte de eletricidade foi uma evolução muito grande, entre 1775 e 1836 foi descoberto a corrente elétrica, Ampère. Hans Christian Ørsted, também corrente elétrica. John Louis Lussac, muito importante também para a evolução da química, estudou os gases, ele. George Ohm, resistores elétricos na Alemanha, entre 1786 e 1874. Faraday, também espetacular. Faraday fez experiência no campo de eletromagnetismo, provando que um campo magnético variável, gerado por uma corrente também variável, podia, por sua vez, induzir uma corrente elétrica num circuito. Nós vamos estudar ele em física também. James Joule
Realizou trabalho na área de transformação de energia mecânica para energia térmica, calor, demonstrando que o calor é uma forma de energia. Encontrou a relação entre as unidades de caloria e joule. Muito bom ele, muito bom. Interessantíssimo essa toda a evolução da humanidade. Kekulé Maxwell, esse aqui, importantíssimo, reuniu os fenômenos elétricos e magnéticos em uma única teoria, através de um conjunto de equações conhecidas como equações de Maxwell, que nós vamos ver também. Mendeleev foi importante porque fez a tabela periódica. Ele, em 1869, criou a tabela de elementos do sistema periódico, coordenada segundo suas massas atômicas, deixando espaço para os elementos ainda não descobertos. Ele fez a tabela primeiro com os elementos que já tinham sido descobertos pelo ser humano. Os elementos foram coordenados em pequenos grupos sucessivos, de modo que ficaram uns embaixo dos outros, os elementos que possuem a mesma propriedade semelhante. Então, nós vamos ver tabela periódica em química. Então, ele foi que fez a tabela periódica que é usada até hoje. Nós temos também outros. Thomson, que foi o segundo modelo atômico. Em 1898, o físico inglês Thomson, estudando os raios catódicos, estabeleceu a existência de partículas menores que o átomo. Essas partículas possuíam cargas negativas, então ele foi o descobridor do elétron, e foram denominadas elétrons. Dessa descoberta, Thomson idealizou o modelo atômico. O átomo seria formado por uma matéria positiva na qual se encontrariam os elétrons distribuídos ao acaso. Então foi o primeiro modelo, aliás, o segundo modelo de atômico. Depois veio Rutherford e depois Bohr. Rutherford bombardeou uma lâmina muito fina de ouro com partículas alfa e observou que um número muito pequeno de partículas eram desviados, que não atravessava a lâmina. Então, graças a essa experiência que nós vamos ver em animações em química, quem está assistindo às aulas de química sabe disso, né? Eu fiz isso aqui em movimento, bem dinâmico em animação. Aí ele conseguiu descobrir, graças a isso aí, o núcleo do átomo. Dessa experiência ele elaborou o seu modelo atômico, o modelo de Rutherford, em 1937, a morte dele, entre 1871 e 1937. O modelo foi um núcleo composto de cargas positivas em torno do qual girariam os elétrons em órbitas circulares. Então ele foi o primeiro a fazer um modelo onde considerava que dentro do átomo tinha um núcleo e dentro do núcleo tinham prótons, né? E ao redor do núcleo giravam os elétrons. Então, muito importante para a ciência física e química. Depois veio esse gênio aqui, né? 1879, morreu em 1955, Albert Einstein. Considerado por muitos como o maior físico do século XX, Albert Einstein não chamou a atenção durante seus estudos de segundo grau. Não chamou a atenção quando ele era estudante de segundo grau, chegando a ser considerado um aluno medíocre. Porém, em 1905, aos 26 anos de idade, enquanto trabalhava como encarregado do exame preliminar das solicitações de patentes no Escritório Federal de Patentes em Berna, publicou 5 artigos, um dos quais ficou conhecido como Teoria da Relatividade Restrita, que revolucionou a nossa concepção do mundo. Continuando seus estudos, ele generaliza ainda mais sua teoria em 1915, com a Teoria da Relatividade Geral. Bom, aqui já estava quase no início da teoria quântica de Maxwell, e nós temos aqui já a física moderna, né? Então, durante o nosso século, as ciências físicas e da química deram passos espetaculares. Além de Albert Einstein, cientistas como Röntgen, Niels Bohr, Max Planck, Stephen Hawking, entre muitos outros, então continuando alargando o horizonte do conhecimento do homem. Esse esforço tremendo de aprofundar sempre mais e mais nossa compreensão dos fenômenos do universo continua em curso nesse exato momento em algum lugar no mundo. Bom, pessoal, por hoje é só. Imagino que vocês tenham entendido que a ciência está sempre evoluindo. Então vocês viram aqui alguns cientistas que deram uma contribuição maravilhosa para hoje nós termos internet. Hoje o homem ia à Lua. Hoje nós assistimos televisionamentos do outro lado do mundo com frações de segundos em tempo real, né? Hoje nós temos vacinas, nós temos hoje internet, nós temos celular. Então, hoje a evolução está a uma
um grau de evolução e em constante evolução. Por quê? Porque tem bilhões de dinheiros investidos em novas descobertas. Então, enquanto nós estamos aqui, muitos cientistas estão trabalhando, tá? Então, para hoje é só. Na próxima aula de introdução à física está lá no canal. Não deixem de ajudar, contribuindo, compartilhando e dando o seu ok ao like do seu professor. Tchau, até mais. Nos vemos em breve. Tchau.